Olá, boa noite, queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus nos dê uma noite plena, abençoada, não é mesmo? Acabamos de sair da oração, já oramos agradecendo a Deus por esse dia, por o início de uma nova noite para a gente, né? De uma nova reunião também, aqui é onde nós vamos, todos os dias a gente se reúne para falar dos acontecimentos do passado referente ao livro de Isaías, né, a palavra de Deus, não é mesmo? Então, nós estamos aqui no capítulo de número, hoje eu vou falar do capítulo de número 39, onde os embaixadores de Babilônia foram enviados para Jerusalém. Também vou falar do capítulo 40, que fala sobre o livramento prometido ao povo de Israel. Então, gente, eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal, tá? Aperta aí na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Pronto, já estará inscrita. Você não paga nada por se inscrever, é rapidinho. No instante você faz isso. Depois você vai ver uma mãozinha aí do lado. Você clica nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você está muito interessado e gostando do que você está vendo aqui, que esse estudo que nós fazemos aqui nessa reunião, que nós nos colocamos reunidos aqui todas as noites para falar da palavra de Deus, tá certo? Então, e dessa forma a gente vai crescendo em fé, tá bom? E depois, no final, depois que eu ler tudo, que eu der a explicação, hoje os capítulos são um pouco menores, né? Um pouquinho menor, só o 40 que vai até o versículo 30, mas eu vou dar umas puladinhas. Depois, se você puder, você lê todo. Se puder, não, procure ler, tá bom? Leia todo o capítulo para você ter um melhor entendimento daquilo que eu venho falando aqui, tá bom? Então, sejam todos abençoados, preparados, que Deus ilumine as nossas mentes, dê clareza para a gente ter entendimento do que está se falando, não é mesmo? Precisamos de entendimento, que Deus já estabeleceu sobre nós entendimento e sabedoria, basta a gente aguçá-lo para que a gente venha crescer cada vez mais, que quanto mais a gente exercitar os nossos neurônios, melhor nós ficamos, não é mesmo? Então, sejam abençoados, vamos começar, eu vou começar lendo, depois eu venho com as explicações, prestem atenção, por gentileza, fiquem atentos, tá? Então diz assim no capítulo 39, no versículo 1. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente, que já tinha convalescido. Lembra que Ezequias havia adoecido, mas Deus deu para ele mais 15 anos de vida, não foi mesmo? E Ezequias se alegrou com eles. Ele lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisas nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não tivesse mostrado. Então, o profeta Isaías veio ao rei Ezequias, ele disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. E disse ele: que foi que vieram em tua casa? Não, que foi que vieram, não, que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías:
Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, pois haverá paz e verdade em meus dias. Aí vem falando também sobre o livramento lá no capítulo 40. Vamos para o capítulo 40, que diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai em ermos vereda o nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo o outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do Senhor subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso, os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, ele ensinasse o caminho do juízo, ele ensinasse conhecimento, ele mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparares? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabes? Porventura não ouvis? Ou deste o princípio, não se vos notificou? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar.
O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízos da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco. Já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair do exército delas segundo o seu número. Segundo o seu número. Ele os chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovam as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você entendeu isso aqui? Muito forte, não é mesmo? O Senhor dos Exércitos é divino. Então aqui, vamos para o entendimento, o que está explicando aqui na nossa Bíblia. Diz assim, que quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi? Então, aqui diz que a grandiosidade de Deus se manifesta também em sua sabedoria, sendo seu conhecimento infindável. Ele age, cria, guia, aconselha, controla, julga e faz com perfeição tudo o que lhe apraz, né? Porém, não são todas as pessoas que conseguem ver a magnitude e a sabedoria do Altíssimo. Não são. Somente os nascidos do Espírito enxergam com os olhos da fé a sua majestade, justamente porque possui o seu poder dentro de si. Ao contrário dos nascidos da carne, que só conseguem agigantar seus problemas e suas dificuldades. Para estes, casar, ter um bom emprego, se livrar de um vício ou receber a cura de uma doença grave, está além do seu alcance. Mas o que são essas situações diante da infinita grandeza de Deus? É uma pergunta que eu não estava sabendo ler direito, mas consertei a leitura, tá bom? Vamos aqui falar sobre, então, quando ele diz, não sabes que o Criador não se cansa? Deus não se cansa nunca, não é mesmo? Então diz assim, tudo que Deus criou é sustentado continuamente pela sua palavra, né? Ele criou tudo através da verbalização, né? Quando ele disse, haja luz, houve luz, e assim sucessivamente, não foi? Então, ele não fica fadigado e muito menos o seu poder se esgota. Ao contrário, o Todo-Poderoso, nosso Deus, mostra constantemente disposição para atender o seu povo nas dificuldades. Você tomou posse disso aqui? Olha só, vamos falar sobre quando se fala lá no capítulo 41, no versículo 1, está falando que calai-vos perante mim. Tem uma frase que diz, calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovam as forças, cheguem-se, então falem, cheguemo-nos juntos e juízos. Aqui, quando está falando sobre isso, calai-vos perante mim, está dizendo que todos os povos do mundo, até mesmo os mais remotos,
os mais remotos, representados pela palavra ilhas, que aqui ilhas, aqui está representando o povo, são convocados para reconhecer o senhorio o senhorio do Deus de Israel. Aqui, nesse caso aqui, está falando lá em Zacarias, no capítulo 2, versículo 13. Como em uma sensação de julgamento, o justo juiz interrogará os ímpios, mas eles, obviamente, não terão como responder. E aí vem falando também que Israel é servo meu, a quem elegi. Então ele estava falando da escolha que ele fez. Ele escolheu Israel para tirar do sofrimento, porque todos estavam em luta. Aí diz assim, essa escolha assegurava que ainda que houvesse lutas e sofrimento, a promessa de Deus em proteger Israel se cumpriria. Você entende? Aí, seguindo mais adiante, vem falando para que o povo não temas. Aí diz assim, essa palavra foi de encontro a todo o povo que vivia em situação extremamente difícil. Israel, o reino do norte, havia caído nas mãos dos assírios, e Judá, o reino do sul, seria invadida e dominada pelos babilônios, né? Então as cidades seriam saqueadas e o templo queimado. Olha o que eles iam fazer. Se não bastasse isso, as pessoas perderiam sua liberdade e seriam levadas aprisionadas. Essas circunstâncias dolorosas deixaram dentre os sobreviventes muitos órfãos, deixaram muitas viúvas e muitos necessitados. No entanto, havia um motivo para que peraí, me perdi aqui, deixa eu abrir na página. Para que os que serão perdi de novo. Havia um motivo para os filhos de Israel não desanimassem. Desculpa, tá, gente? Me achei aqui, me encontrei na leitura. Então, a garantia dada por Deus de que estaria todo o tempo com o seu povo e assim o fortaleceria, sustentaria e preservaria com o poder e a fidelidade de sua mão direita. Então, ter a consciência de que o Todo-Poderoso é conosco, ainda que estejamos no calor do deserto e das aflições. Ele nos dá paz e certeza da vitória. Creia em decisão individual que garante as maiores conquistas para o ser humano. Então, a gente entende que lá, Isaías, ele estava profetizando, né? Ele profetizou a invasão lá a invasão lá da Síria, né, do povo da Síria. E o rei Ezequias, ele pede então conselho, ele vai até Isaías e pede conselho para evitar a destruição lá da cidade de Jerusalém. Então Isaías diz que para ele que Jesus viria e que quando Jesus viesse naquela época, ele seria como um pastor para Israel. E ele seria luz para todo o povo gentil. Essa era a principal mensagem de Isaías na época. É a principal mensagem para ele, para que todos tivessem entendimento no que ele estava falando, né? Então Isaías era um profeta da época em que a Síria sempre buscava a falar com ele, né? Então a Síria, ela conquistou Israel, ela conquistava Israel, e Ezequias na época lá das confusões que teve lá, Ezequias, ele havia se tornado o rei de Judá. Então Ezequias também liderou todo o povo naquela época para que todo o povo seguisse em retidão, porque ele temia o avançar, né, as ameaças dos assírios lá na própria nação, né, deles lá, assim como todos nós devemos pensar
que nós devemos prestar atenção quando há erros, quando nós cometemos erros. Então, nós devemos nos prostrar para Deus, porque aqui Isaías dizia para ele que todos deviam seguir em retidão. Ezequias falava para o povo lá que todos deveriam seguir em retidão, né? Não se desviarem. Assim somos nós, algumas pessoas, aqueles que cometem pecados, né? Que vão lá e se arrependem, pedem perdão a Deus, devem continuar seguindo em retidão. Você entende? Por exemplo, quando assim, pessoas que nunca foram dizimistas na igreja, é um exemplo que eu estou dando, nunca foram dizimistas, aí de repente elas passam a ser dizimistas. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês? A fé de Ezequias, você entende? Então, assim somos nós também. Por exemplo, vamos supor que eu nunca fui dizimista na igreja, é uma suposição, e aí eu passo a ser dizimista. E aí, tem um determinado mês que eu não consigo dar o meu dízimo todo por completo, os 10%. Então, eu dou só a metade. Isso está mostrando o quê? De mim. Que a minha confiança em Deus, ela está vazia, ela está fraca, né? Porque quando a gente confia em Deus, a gente dá o dízimo completo. A gente pode passar o que for, mas a gente dá o dízimo. É um exemplo, tá, gente? Não sei se eu estou sendo bem assim, explicativo aqui, mas eu estou dando um exemplo, tá? Então, a gente tem que lembrar que mesmo que a gente esteja em situações difíceis, nós devemos manter a fé, assim como Ezequias manteve. Ele estava liderando todo o povo para que o povo não se desviasse, não tivesse medo. Naquela época lá em Judá, que ele era o rei lá da cidade lá de Judá. Então, a gente tem que se manter em fé, né? Porque às vezes Deus faz coisas acontecerem na vida da gente para provar a gente. Você entende? Às vezes Deus faz isso para provar a gente. Deixa as coisas acontecerem para ver. Vamos ver se fulano é mesmo fiel a mim. Vamos ver se fulano cumpre com aquilo que falou que ia cumprir. Você entende? Então, muitas das vezes a gente erra, né? A gente erra e a gente às vezes sabemos que estamos errando, mas a gente erra. E aí a gente tem que buscar em Deus e pedir a Ele que tenha piedade e possa nos socorrer, né? Nos perdoando, para que a gente possa entrar no caminho da retidão de novo. Mas não é fazer isso constantemente. Errou hoje, aí passa um mês, 2, aí erra de novo. Não, você errou, você se conserta e procura nunca mais cometer aquele mesmo erro, você entende? Então, para que Deus possa resplandecer a luz dele sobre nós, ou sobre todos os dizimistas, ou sobre todos os ofertantes, ou não sei, ou sobre qualquer assunto que seja da sua vida, para que ele possa, nós precisamos confiar nele, precisamos confiar e ser fiel a ele também, fazer aquilo que foi prometido. Se a gente não consegue, se a gente acha que não vai conseguir, então não se comprometa, não faça, não se comprometa, porque se você se comprometer, você está afirmando de que você vai fazer. E aí não tem jeito, você tem que fazer, porque senão Deus não vai te perdoar, a não ser que você se humilhe para Ele e peça perdão, Senhor, pelo amor que o Senhor tem ao seu filho, me perdoa porque eu não consegui, mas eu quero acertar. E aí Deus vai te dar toda a lição que tem que ser dada para que você vá e comece a acertar. Você entendeu? Porque Deus, ele está vendo tudo. Ele vê tudo que acontece no meio da gente. Ele é a nossa luz, ele é a nossa salvação. Então nós não podemos ter medo de se dirigir a Deus e falar a verdade para Ele. Você entende? Nós temos que ser sinceros com esse Deus, porque Ele está vendo, Ele vê todas as nossas crises, Ele vê todas as nossas dificuldades. Então, nós devemos sempre procurar a Ele e falar com Ele: Senhor, olha, eu não consegui, Senhor, eu tentei, mas não consegui, eu quero acertar, me ajude a acertar, porque eu quero acertar. Aí
mas seja sincero, fala do fundo da sua alma mesmo com Deus, que Deus, ele vai resolver. Porque, assim, quando o inimigo, o inimigo que nós não vemos, ele é real, gente. Ele é real. Às vezes nós não vemos, mas os espíritos inimigos, ameaçadores, eles são reais. Então, a gente precisa se mostrar forte, buscando fazer o que é certo para Deus. Porque ele gosta quando você erra. O inimigo adora, ele fica rindo, ele fica zombando, ele fica achando, para ele é divertido. Você entende? Mas para nós que somos temente a Deus, nós sentimos na alma. E aí a gente fica com aquilo, poxa, não consegui, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, Senhor? Me perdoa, me ajude a acertar. Então, quando nós temos na mente um coração cheio de amor, na mente, né? A razão, né? A razão, primeiro é a razão, depois o coração. Aí a gente tem a razão dos pensamentos que sabemos que erramos, mas um coração cheio de amor. Você entende? Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Muitas coisas acontecem. A gente passa por N dificuldades, por N coisas, mas a gente tem que se submeter ao nosso Deus, se humilhar para Ele e procurar colocar os nossos pensamentos na direção correta, você entende? Para que a gente possa vencer o adversário. Nós precisamos vencer o adversário. Para a gente vencer o adversário, somente em Deus. Não tem outro jeito. Somente com Deus que nós vamos conseguir vencer o adversário. Você entende? Sem Ele, sem Deus, nós não conseguimos. A gente vai cada vez cair mais. Porque, assim, nós precisamos abrir os nossos caminhos. Como que nós vamos abrir os nossos caminhos? Deixando que, buscando o caminho de Deus, que é o caminho certo, né? Para que Ele faça acontecer as coisas certas para a gente, né? As coisas certas. Por isso que lá tem uma passagem que fala que todo vale será exaltado, todo monte será abatido, e vem falando aqui, e o torcido se endireitará. Eu li isso aqui, o torcido se endireitará. Então Deus, ele restaura as nossas forças. Só Ele pode restaurar as nossas forças. Só Ele faz com que os nossos pensamentos mudem. A gente muda de pensamento. Só Ele pode conseguir, só Ele consegue tirar a gente das dificuldades, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Você entende? A gente alcançar o nosso objetivo. Eu sei que muitas das vezes nós temos fraqueza, nós somos fracos. E aí nós precisamos pedir a Ele para que Ele venha nos trazer força, renovando nosso espírito. Então, quando fala assim, as nossas fraquezas, Ele revela na nossa força. Deus revela a nossa fraqueza na nossa força. Essa é a verdade, não é mesmo? Então, nós precisamos mostrar para outras pessoas o poder de Deus na nossa vida. Você entende? Nós só conseguimos mostrar o poder de Deus na nossa vida quando nós passamos por N problemas, por N dificuldades. Porque aí você vai ter um testemunho. Porque Deus vai quebrantar seu coração, vai mostrar os seus erros, vai mostrar onde que você errou, o que você precisou acertar, por que você passou por aquilo. Porque você tem que orar a Deus, você tem que buscar em Deus e pedir a Ele, Senhor, por que eu estou passando por isso? Me mostra, eu quero aprender, eu quero acertar. É assim que eu faço. Eu não sei, cada um tem o seu cada um, né? Mas eu faço isso. Porque eu não sou certinha não, gente. Eu também tenho meus deslizes. Todo mundo tem os seus deslizes. Não tem esse nem aquele que é certinho. Nem mesmo os profetas,
ninguém, o presidente, os governantes, ninguém é certinho, porque nós somos todos errantes. Por isso nós precisamos buscar em Deus renovação de espírito, para que Ele venha nos fortalecer e a gente venha fazer o que é certo, tá bom? Amanhã eu volto com vocês, falando sobre o restante do capítulo 41 e 42, capítulo 41, que fala sobre a misericórdia, as providências de Deus, né? E sobre o servo do Senhor, aquele que é servo realmente, tá bom? Então vamos buscar em Deus para que Ele possa nos fortalecer e que a gente possa engrandecer o nome dEle, dando testemunho, mostrando quão grande e maravilhoso é esse Deus na nossa vida, tá bom? Amanhã eu volto com vocês, boa noite, não esqueçam de fazer as suas orações e agradecer a Deus por mais uma noite, por esse ar que a gente respira, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, porque sem Ele tudo se torna difícil, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!